8, versículo 13, quero agradecer ao pessoal que se dedicou para restaurar cânticos que falem só de Deus. Sexta-feira nós vamos cantar canções que falem só de Deus. Nós estávamos com saudades de canções que falem só de Deus. Às vezes a gente cansa um pouco de romance. Né? O que eu sinto? Não, o que Deus é que é o importante. Isaías 8, versículo 13. Isaías 8, 13. Todos acharam? Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Podem se assentar. Você sabe o que Deus disse para Moisés, quando Moisés, ao invés de falar com a rocha, ele fere a rocha? Moisés ouve de Deus: você não me santificou diante da congregação. Como assim, pastora? Deus precisa ser santificado porque você precisa de mais santidade? Não. O que é santificar Deus na terra? É trazer à terra quem Ele é, a essência dEle. E a Bíblia diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. O que significa isso? Significa que quando eu e você tememos ou nos assombramos com outra coisa ou pessoa, senão Deus, nós estamos pecando. Deus olha para Moisés e diz: você não me santificou diante da congregação. Eu disse para você falar, você bateu. E a Bíblia diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. É Deus quem tem que ser temido. É diante de Deus que temos que nos assombrar. Por quê? Porque Satanás não faz nada. É Deus quem faz. Nós precisamos entender que a nossa fé precisa estar fundamentada e não pode ser uma fé prostituta e nem uma fé adúltera. Uma hora nós cremos que Deus faz, outra hora nós cremos naquilo que Satanás pode fazer. Uma hora nós acreditamos naquilo que Deus pode fazer e em outra hora nós acreditamos naquilo que Satanás pode fazer. Isto é pecado. Uma fé adúltera é aquela que serve a dois senhores. Uma confiança adúltera é aquela que serve a dois senhores. Quando o Senhor diz: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. O que é santificar Deus? É você na terra ser fiel a quem Ele é. Isso é santificar o nome do Senhor. É você revelar na sua vida, às pessoas que estão ao seu redor, quem Deus é. Ele é, Ele não tem, Ele é. Quando você santifica Deus, não temendo, não tendo medo e não assombrando, você está declarando diante dos olhos das pessoas que Deus é. Eu quero falar com você nessa noite, eu quero que você vá comigo em 1 Samuel 28. 1 Samuel capítulo 28. Eu quero falar de uma pessoa, a situação que ele chega porque tinha uma personalidade temerosa. Se você é uma pessoa que tem uma personalidade temerosa, ansiosa, você precisa de ajuda. Você precisa de Jesus. João escreve e diz assim: no amor não há medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Não estou dizendo que você deixará de sentir medo. Você deixará de ser dominado por ele. Porque uma coisa é você sentir medo. Uma coisa é você sentir insegurança. Uma coisa é você sentir ansiedade. Outra coisa é você permitir que você conviva com isso. Existem crentes que convivem com a ansiedade. Existem crentes que convivem com a insegurança. Existem crentes que convivem com o medo. E eles não têm noção que estão pecando. É pecado? O medo é pecado. A contemplação do medo é pecado.
A contemplação da ansiedade é pecado. A ansiedade, a insegurança, o medo é sinais. A sua alma dizendo para você: eu não estou pronta, eu não tenho de Deus o suficiente para ser segura, eu não consigo confiar em Deus, eu não consigo depender de Deus. Sua alma está dando sinais para você que ela precisa mais de Deus, ela precisa de mais palavra, ela precisa de mais estudo bíblico, ela precisa de mais oração. O medo, a insegurança e a ansiedade são sinais da alma. E hoje nós olhamos e dizemos que a ansiedade é uma característica de uma personalidade. Não, a ansiedade, a insegurança e o medo veio do Éden. É depois do Éden que o homem começa a nutrir. Pode chamar atenção, está mexendo no celular na hora da pregação, pode desligar o celular. É a diaconisa que tem que fazer isso, mas quando a diaconisa não faz, eu faço. A grande questão essa é a grande questão. Depois do Éden, medo, insegurança e ansiedade vieram dominar o ser humano. Vieram dominar o ser humano. O que nós precisamos entender, que isso não é uma característica da sua personalidade. Você não pode conviver com isso de uma maneira tranquila. Por quê? Porque enquanto o medo for operante, enquanto a insegurança for operante, enquanto a ansiedade for operante, a fé não terá domínio sobre você. E a fé tem que dominar sobre sua vida. A fé precisa dominar sobre nós, para que nós possamos nos levantar e dizermos: eu creio em Deus. Quais são as brechas que Satanás mais gosta? É insegurança. Pessoas inseguras deixam de ser honestas para serem desonestas. Pessoas inseguras deixam de ser boas para serem más. A insegurança muda a característica de pessoas. A ansiedade muda a característica de pessoas. Então nós precisamos entender que insegurança, medo e ansiedade não pode existir dentro de nós. Temos que combater contra essas ferramentas satânicas dia e noite. Qual foi a última vez que você confessou e disse: Espírito Santo, eu preciso de sua ajuda porque eu tenho medo? Eu tenho medo de perecer, eu tenho ansiedade, eu sou inseguro, e eu todas as coisas diferentes ou desafiantes, e eu todas as vezes eu tenho o mesmo comportamento. Eu preciso que o Senhor me ajude. Senhor, me ensine a vencer essa timidez. Senhor, me ensine a vencer essa insegurança. Senhor, me ensine. O Espírito Santo veio para nos ajudar. A palavra do Senhor diz assim: e eu vos dou poder sobre escorpiões e serpentes, para que vocês pisem sobre eles. E eu vos dou ousadia e intrepidez. Paulo escrevendo diz: porque Deus não nos deu um espírito de medo, de insegurança, mas de força, de poder e de autoridade. Não, você não pode mais olhar para a sua insegurança, para a sua timidez como algo natural. Você não pode olhar mais para isso como se fosse parte de você. Você vai vir um homem aqui que começa inseguro e termina feiticeiro. E o que é o feitiço na vida espiritual de um crente? Você sabe o que é? É você começar a acreditar em sorte. É você começar a acreditar em facilidades. É você começar a acreditar em situações e condições e deixar de rudimentar a sua fé em Deus. Quantos crentes já entraram e entremeteram por feitiçarias? O que hoje seria uma feitiçaria é você acreditar em sorte, é você acreditar em pensamento positivo, é você acreditar em circunstâncias e situações nostálgicas. Isso é feitiçaria. Nós não cremos nisso, nós não cremos em pensamentos positivos, nós cremos em Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós não cremos em sorte, Jesus Cristo é a nossa sorte. Nós não cremos que as nossas habilidades vão nos abrir porta. Nós cremos num Deus que vai adiante de nós e nos abre portas. Quantos crentes já se embrenharam na feitiçaria? Precisam sentir coisas como Saul. Saul, quando Deus não fala com ele, não responde para ele, ele quer sentir, ele quer uma
visão do lado de fora. Quantos crentes esperando óticas do lado de fora, esperando facilidades, esperando convites, esperando situações ou condições aprazíveis para que eles se sintam seguros. Isso é feitiçaria. Quando o crente espera que o lado de fora seja convidativo, quando o crente espera que o lado de fora seja aprazível, para que ele tenha contentamento, para que ele tenha esperança, para que ele tenha fé, sendo que a fé vem antes de tudo, a esperança vem antes de tudo, a confiança vem antes de tudo. Saiba que quem acredita do lado de fora e fica esperando coisas facilitadas e aprazíveis, Satanás vai mexer naquilo de fora. E aí você vai ficar frustrado novamente. Mas quando a fé vem primeiro e as coisas de fora são mudadas por meio da fé, a palavra do Senhor diz assim: não há terremoto que mude, não há vendaval que transtorne. Por que muitas vidas de crentes é assim, ó, alto e baixo, alto e baixo, alto e baixo? Por quê? Porque a feitiçaria os encantou. Eles querem olhar do lado de fora e eles querem, pela ótica humana, ver coisas aprazíveis para ficarem contentes, ver coisas boas para ficarem alegres, verem coisas gostosas e reconfortantes para ter esperança. Então Satanás vai e dá a eles o que eles querem, depois mexe de novo e eles vão abismo, céu, abismo, céu. Quando o lado de fora é construído pela fé, quando o lado de fora é construído pela esperança, quando o lado de fora é construído pela certeza em Deus, o diabo não muda, ele não transporta montes, ele não derruba muralhas. Por que tem vida de crente que vive uma oscilação miserável? Cada estação de ano é de um jeito, porque são crentes que já se embrenharam pelo encantamento da vida, pelas feitiçarias da vida. Eles querem olhar para as coisas e sentir alegria. Eles querem contemplar coisas e se sentirem bem. Eles querem coisas, a ótica deles, para lhes dar esperança, para lhes dar alegria, para lhes dar contentamento, sendo que o nosso contentamento, alegria, esperança, força e ânimo, ele vem do alto. Assim, depois constrói aqui. O lado de fora vai ser construído por aquilo que desce aqui dentro de você e dentro de mim. Quando você vê um crente arrojado, forte, dizendo não tem problema, Deus está comigo, é porque ele crê naquele em que ele tem confiado e dependido. A Bíblia diz que Saul precisava de uma palavra, de uma afirmação, de uma convicção, de uma certeza. O quê? Você acha que se alguém chegar para você e trazer uma palavra, você acha que a Não, diz uma coisa para mim. Você acha que realmente a segurança, a confiança, que vem por uma fala humana, que vem por uma situação, é confiável? Sendo que o Verbo disse, e é nisso que nós confiamos, o Verbo disse. Eu não preciso que ninguém diga para mim que vai dar certo, eu não preciso que ninguém diga para mim que Deus está comigo, eu não preciso de adivinhação, de feitiçaria, eu não preciso de coisas do lado de fora que me encantam. Eu já fui encantada e totalmente capturada por Ele. Nós não precisamos que nada do lado de fora diga que vai dar certo, porque Ele disse aqui dentro que vai dar certo. Dá para entender? Quantas vezes você fica esperando que uma canção... Espera aí, você quer dizer para mim que a fé que uma canção te traz vai ser suficiente para você vencer uma guerra? Você está dizendo que a fé virou uma nostalgia e uma circunstância romanceada? Existem pessoas que elas vivem querendo ser levantadas, vivem querendo estar bem, sentindo certezas. Certeza você não sente, você tem. Você não sai por aí dizendo eu estou vivo, sai? Porque você sabe que está vivo.
Você não sai por aí dizendo, olha, eu tenho cabelo, olha, eu tenho mão. Hã? Quando você quer muito ter certeza de algo, é porque você não tem. Quando você sai afirmando, é porque não é. As suas convicções não podem vir do lado de fora, elas têm que vir do alto. Você não pode ser uma pessoa enfeitiçada pelas coisas que Satanás faz. Satanás não usou nada fora do Éden para encantar Eva. Ele usou o que tinha no Éden. Satanás usa as coisas que Deus cria para enfeitiçar você. Ele usa as coisas que Deus fez para enganar você. A Bíblia diz em 1 Samuel 28, versículo de número 4, e ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem, e ajuntou-se Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ele tenta por 3 vezes, ele ora ao Senhor dizendo, fala comigo em sonhos, não. Fala por mim, por Urim e Tumim, não. Não tinha nada, Deus não falava com ele. Então ele diz, eu preciso de palavra. Esse homem não foi orar. Ele não foi pelo caminho certo. Até Acabe, aquele ser maligno, quando estava numa guerra terrível, ele ora e se humilha e Deus ajuda ele. Acontece que as pessoas não querem o caminho certo. O caminho certo é mais longo, pastora, mas é assertivo. O caminho certo é oração. O caminho certo é buscar a Deus, para que Deus fale com você. Ele queria que Deus falasse com ele, mas ele queria facilidades. Ele queria que Deus mandasse recado. Ele não foi orar. Se ele orasse, Deus lhe daria resposta. Ele queria que Deus usasse alguém para falar com ele. Um dia uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei, não quero. Por quê? Falei, porque eu conheço Deus e quando Deus fala comigo, Ele fala comigo. Se um dia eu precisar de um recado de Deus para mim, então eu estou no corgo. Eu não preciso de recado de Deus. Deus não manda recado, Ele não é um garoto de recado. Ele é o Deus Senhor da palavra. Ele fala conosco. E a palavra de Deus é poderosa para corrigir, para redarguir. Aí a pessoa disse assim, mas é um bom recado. Eu falei, amém, mas eu não quero. Eu não quero um recado. Meu Deus não é garoto de recado. Deus, desde que eu conheci, aos 7 anos de idade, Ele fala comigo. E eu tenho o Espírito Santo. E você tem o Espírito Santo. E Deus fala com você. Ele te convence, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te abençoa. Você abre a palavra e as letras ficam garrafais diante dos seus olhos. Ali é você e o Espírito Santo. Ali o Senhor te consola, te ajuda. Aí o Senhor te quebranta. O dia que você precisar de um recado de Deus é porque você está muito mal. O dia que Deus precisar falar com alguém, para que alguém falar com você, você está nessa situação aqui, ó. Eu não preciso de recado de Deus, você não precisa de recado de Deus. Nosso Deus é Emanuel. Jesus morreu por isso. E Ele disse assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador para estar convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele vos guiará, e Ele vos ensinará, e Ele falará convosco. Hã? E Ele manda alguém encontrar um meio para que Deus falasse com ele. Cuidado quando você quer que Deus fale com você, mas você não quer que Deus fale com você. Deus quer apenas um recado. Satanás pode entrar e engodar todas as coisas. E a Bíblia diz assim, então versículo 7, disse Saul aos seus criados, buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram, eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Quero falar um pouquinho sobre isso. Diga assim, grande parte da minha insegurança, medo e ansiedade
é a minha necessidade de adivinhar. O dia de hoje já não basta? Hã? Basta cada dia o seu mal. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Adivinhar o que vai ser amanhã, o que vai ser o ano que vem, o que vai acontecer? Hã? Espíritos malignos que incitam você a não ter descanso. Quando é que você viu um filho de Deus perecer? Quando é que você viu um filho de Deus? Quando é que você viu? Quando é que você viu? Ei! Confiamos ou não confiamos em Deus? As suas experiências com Deus não é suficiente para que você acredite que Ele provê a sua. Peraí. Peraí. Conta aí uma experiência que você já teve com Deus para o seu irmão. Conta. Pode contar. Te dou a liberdade agora. De você pensar e Ele provê. Esse é o Deus que você serve. Uma vez o Júnior era pequeno. E ele tinha uma bermuda para ir para a igreja só porque a outra tinha rasgado. E eu fui lavar a bermuda dele para ele à noite na igreja. Falei, Deus, ele só tem essa bermuda. À noite aparece uma irmã com uma sacola de bermuda, só de cara. Ô pastor, eu estava separando as roupas, o Espírito Santo falou para mim, leva para o Juninho. Falei, obrigada, irmã. E aí? E aí? Não orei, um pensamento, só falei, Senhor, meu filho está precisando de bermuda. Você acha que você é mais responsável? Que você carregando esse fardo, esse jugo, você é mais homem do que Deus? Você tem mais hombridade? Você é mulher, você é mais responsável do que Deus? Deus é tutor, Ele é absoluto, Ele é Senhor de todas as coisas. Senhor, eu não tenho, mas não é para hoje. Você quer para o ano que vem, para o mês que vem. Espírito de adivinhação. A ansiedade espírito de adivinhação. O Senhor está provendo, o Senhor está provendo, o Senhor. Eu tenho inúmeras experiências para te contar, mas eu acredito que também você tem as suas. Fiz o último arroz na janta. Falei, Deus, eu não tenho arroz para amanhã, para o almoço. Dormi. No dia seguinte, na porta da minha casa tinha uma cesta básica. Quem foi até hoje eu não sei. E aí? E aí? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Qual é o problema em confiar nele? Qual é o problema em confiar nele? Espíritos de adivinhação movendo dentro da igreja, trabalhando com encantamentos e feitiçarias, raptando o coração dos crentes, o coração dos filhos que deveriam estar comendo e bebendo na mesa dele, que deveriam estar sendo fortalecidos, cheios de fé, de esperança, estão temerosos, duvidosos, incrédulos, abatidos porque não creem em Deus. Foram envolvidos por espíritos de adivinhação e espíritos de feitiçaria. Qual é o problema? Basta o meu dia de hoje. Eu não sei. Eu costumo sempre dizer para os meus filhos, para, eu não sei se eu vou estar viva amanhã. Para com isso, não perturba a minha cabeça. Para. Não sei se eu vou estar viva. Calma. Se o Senhor quiser, se eu estiver viva, Deus sabe. Ansiedade, insegurança, medo, espíritos de adivinhação e de feitiçaria sobre a igreja, capturando o coração daqueles que deveriam separar seus sentimentos para amá-lo, separar suas emoções para jubilar-se diante dele, mas eles estão totalmente corrompidos e ocupados em incertezas, em medos, em incapacidades, em tristezas, em abatimentos. Os corações que deveriam estar jubilosos, felizes e alegres. Tudo por quê?
Porque nós achamos que somos alguma coisa, porque achamos que somos condutores, que outorgamos, porque achamos que somos, não somos nada e não temos nada. E eu vou dizer uma coisa para você, seu corpo e sua alma vai agradecer. Se você depender de Deus, você vai sofrer bem menos. Pastora, quando é que eu dependo de Deus e confio em Deus? Quando você deixar de tagarelar seus problemas. Uma coisa é você comunicar com os santos a sua necessidade. Contar para alguém e pedir ajuda. Outra coisa é você tagarelar. E conta para um, e conta para outro, e conta para outro, conta para outro. Não depende de Deus, não confia em Deus. Que pena que você não confia em Deus. Ele é confiável. Ele é confiável. Deus, eu preciso. O como é com o Senhor. E Deus responde não ontem e não hoje, no dia certo e na hora certa. Ele não vai responder hoje o que Ele tem para você amanhã. Trabalhe, confie, dependa, ore e descanse. Seu coração é dele. Ou você acha que ele é menos responsável do que você? Tem gente que ele acha que ele é mais responsável do que Deus. Deus é Senhor e absoluto sobre todas as coisas. Você confia em Deus? Plenamente? Totalmente? Você confia nele? As coisas que Deus faz por nós são coisas tão ínfimas para Ele. Sabia? Prosperar, abençoar. Tudo que Deus faz por você são coisas muito pequenas. Quais são as coisas grandes que Deus faz? Em nós. Essas são as coisas grandes. Mas por você, com uma palavra, Ele faz. Ele é poderoso. Mas você tem que crer nele. Você tem que confiar nele. Você tem que eliminar do seu coração essa habilidade destrutiva, maligna. E eu vou dizer uma coisa para você. Não, eu não vou dizer não. Você vai repetir comigo. Existe correntes de padrões destrutivos. O marido fica ansioso, a mulher fica ansiosa, os filhos ficam ansiosos. Correntes de padrões destrutivos. Pessoa ansiosa, pessoa insegura. Você tem que acabar com isso. E você não vai acabar com isso do dia para a noite. Você tem que entender que isso é pecado. Você leu Isaías capítulo 8, versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. A Ele seja o vosso temor. Teu temor tem dono. Teu assombro tem dono. Nós tememos a Deus e nos assombramos com Deus. É Ele que é o nosso assombro. É Ele que é o nosso temor. As outras coisas. O diabo chega e diz assim: olha, eu vou quebrar você. Aí você responde e diz assim: mas quebrar o quê? Já está tudo quebrado. Ele chegou primeiro. Quem quebra como oleiro? De Jó diz: quem que ensina como ele? Peraí. Crente que fica com medo daquilo que Satanás pode fazer. Crente que tem medo do que vai ser amanhã. Faça o que você tem que fazer hoje. Confia, ora, jejua, vigie e confia e conte com Deus. O espírito de feitiçaria e de adivinhação é o espírito que tem influenciado a igreja. E as pessoas ficam com medo pelo dia de amanhã. Mas hoje não teve pão, hoje não dormiu, e amanhã você não sabe se você vai estar vivo. Então, se Deus te der vida, Ele vai te dar provisão. Você não crê em Deus? Se Deus te der vida, Ele vai te dar provisão. Vai ou não vai? Vai. Ele é Deus. Conta uma experiência aí para o seu irmão. Conta. Pode contar, vou contar outra minha. O pastor foi pegar numa igreja. Eu saí de casa, eu costurava para fora. Eu saí de casa, a patroa chegou, eu costurava para fora, ela me deu um cheque do meu trabalho. R$350, eu me lembro como se fosse hoje. Naquele dia o pastor fez um apelo.
que precisava pagar o aluguel. O pastor lá de cima olhava para mim, tipo assim, eu vou te fulminar se você fizer isso aí. Eu catei o cheque da bolsa e entreguei. Era para pagar luz, água e a compra do mercado. E eu entreguei o cheque. Ele falou assim para mim, você não fez o que eu pensei que você fez. Eu falei, eu fiz. Ele falou, e agora? Eu falei, não sei, agora é com Deus. No outro dia de manhã, a patroa abre a porta, bate na porta. É Lorraine o nome dela. E aí, Lorraine, tudo bem? Tudo bem. Não, sabe o que é, filha? É que eu fiz as contas das camisas, as camisas subiram. Você tem mais R$500 para receber. Aí fez o cheque de R$500. Agora, eu não sabia se eu estava viva outro dia. Se eu morria, o problema ficava para quem? Agora, eu estava viva, era aquele dia. E o Senhor falou no meu coração, dá, pode dar, eu dei. A grande questão, o que é? É confiar em quem é confiável. Eu não sou confiável para mim mesma. Você não é confiável para você mesmo. Mas Ele é confiável para nós e para todo mundo. Cremos nele, confiamos nele. E Ele é aquele que diz, o pão nosso de cada dia, o pão nosso de cada dia. Amanhã eu não sei. Eu sei que os homens são mais assim, graves e pesados e mais, tipo, responsável. Pode ser. Eu sei que eu não tenho esse problema. Eu deito e durmo. No outro dia, eu não sei se eu vou acordar amanhã. No outro dia, o problema é com Deus. É Deus é que sabe. Você fica aí fazendo o que Satanás gosta. O que ele gosta? Você fica tricotando com o problema. Ele te dá uma linha preta e você fica tricotando com o problema. Tricotando. O que você está confeccionando? Cansaço, desânimo, apatia? Não, Senhor. Eu quero as cores do arco-íris para mim. Eu quero ver o dia colorido, a vida colorida. Eu quero ter esperança. Eu quero crer. Eu quero confiar. Eu quero acreditar que amanhã o dia vai ser melhor. Mas eu quero acreditar e não ter ansiedade. O dia de amanhã está pedindo para você. Por favor, em nome de Jesus, não me estrague. Não me estrague. Quando você tem ansiedade, você está estragando o dia de amanhã. E o dia de amanhã está escrito na Bíblia, pertence a Deus. E o dia de amanhã está dizendo para você, confia, confia, confia. Tenha esperança, porque eu vou ser melhor. Você consegue ouvir o dia de amanhã falando com você? Falando com você, não me estrague, não me estrague. Eu pertenço ao Senhor, não me corrompa, não me macule. Eu sou dele, eu vou ser melhor. Ele está trabalhando para que eu seja melhor. Confia nele. Existem pessoas que estão defraudando o dia de amanhã pela ansiedade do hoje. Estão destruindo o dia de amanhã pela ansiedade do hoje. E o dia de amanhã está sofrendo, e o dia de amanhã está padecendo antes mesmo de acontecer, porque não existe fé, não existe esperança, não existe confiança. E confiança é igual a virgindade, ou você tem ou você não tem. Não tem como ser mais ou menos. Ou você confia em Deus ou você não confia. Você confia em Deus. Você confia em Deus, você confia em Deus, você depende de Deus e você se alegra, não porque as coisas aqui fora estão diferentes, mas porque Ele tem descido até você e tem reorganizado as coisas. E quem tem esperança tem alegria, e quem tem fé tem alegria, e quem tem ânimo tem alegria, e o espírito de feitiçaria do lado de fora, e o espírito de adivinhação dizendo, e o dia de amanhã, e a semana que vem, e a luz para pagar, e o aluguel, e isso e aquilo. Você fala assim, Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, Senhor, eu não vou estragar o meu dia de amanhã com as minhas ansiedades, infortúnios e desespero. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele é fiel. E Ele é fiel. Vou dizer uma coisa para você. Todos nós temos falta de muita coisa. Mas nos dias de hoje, uma coisa que você não pode ter falta é fé. E você descobriu que tem fé fraca e fé forte. Tem pouca e tem muita. E tem fé doente e fé saudável. Escolha. E aí, o que você escolhe? Eu não abro mão da minha fé. Ela tem dono. Ela tem um Senhor. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você quiser dobrar os seus joelhos, você está passando por uma situação difícil. Você está passando por uma situação que agora eu quero que você dobre os seus joelhos. E você vai falar com Deus, vai falar,
aqui, chegou agora. Eu não vou mais matar o meu amanhã, não vou mais comprometer. Eu creio em Deus agora e hoje. Não vou aceitar mais a ação de espíritos de feitiçaria, de adivinhação na minha vida. Não vou mais. Satanás não vai chegar em mim e vai me acometer com medo, com insegurança, dizendo, e aí agora, é a semana que vem, o mês que vem, e o ano que vem. Não, meu Deus, é o Senhor do amanhã. Ele diz que o pão de cada dia e não o pão de amanhã. O pão de amanhã, Ele vai. O hoje, o meu Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã e do eternamente. Você pode declarar agora. Eu quero que você faça uma oração de poder e de autoridade. Que você diga assim, em nome de Jesus Cristo, toda a ação do diabo sobre a minha vida, por medo, ansiedade, insegurança, eu rejeito a partir de agora. O meu amanhã pertence ao Senhor e eu não vou macular, eu não vou corromper, eu não vou destruir. Eu agora declaro que o dia de hoje foi uma bênção e o meu Deus está me visitando e o meu Deus está me restaurando e eu não vou mais ceder a espíritos de feitiçaria, a espíritos de adivinhação, por meio do medo, da ansiedade e da insegurança. Eu vou santificar o Senhor na minha vida. Eu não vou mais pecar contra Deus, permitindo que o medo, a ansiedade e insegurança domine sobre o meu coração. Meu coração não será mais das emoções. Você pode dizer isso em nome de Jesus? Meu coração não será mais do medo. Meu coração não será mais da ansiedade. Meu coração não será mais da incerteza. Diga agora, meu coração. Diga, meu coração pertence a Jesus. Meu coração pertence a Jesus. Meu coração tem dono. Meu coração tem dono. Minha vida tem dono. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Senhor da minha história. Jesus é o Senhor dos meus dias. Diga agora, Satanás, eu sou crente e eu confio em Deus. O meu Deus é aquele que abre portas. O meu Deus é aquele que trabalha na terra. O meu Deus é aquele que efetua as obras dele. O meu Deus é Senhor de tudo e de todas as coisas. E Ele falou comigo nessa noite. E Ele falou comigo nessa noite que Ele é Senhor da minha vida, e que eu não preciso ter medo, e que eu não preciso ter insegurança, e que eu posso rejeitar toda ação de espíritos de feitiçaria, toda ação de espíritos de adivinhação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com Deus agora. Eu quero chamar o louvor para vir para frente.